Muito boa noite, senhoras e senhores. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Cabala diretamente da nossa querida Universidade da Cabala. Welcome everybody. Bruchim Abaim. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos hoje continuar com esse tema tão infinito quanto o próprio mar, a Cabala do mar, pessoal. Estou me empolgando com esse tema, como vocês estão percebendo. Hoje vamos ver a quinta parte. Vamos nos aprofundar mais ainda na Cabala do mar, na Cabala do oceano. Falar um pouco mais sobre esse episódio fenomenal. Desculpa, que foi a abertura do Mar Vermelho. Grande Pepe Lancre, querido amigo Joe. Seja muito bem-vindo. Fica aí com nós, Joe. Joe, escuta que acho que hoje você vai curtir, não é por acaso que está aí. Grande Pepe Lancre, meu amigo de infância, galera, meu amigo da escola. Continuamos juntos, tamo junto, Joy. Grande Yosef. Pessoal, prestem bem atenção. Hoje vamos falar, continuando o que falamos nas lives anteriores sobre o mistério do mar e principalmente o mistério de abrir o mar em nossas vidas e principalmente abrir o mar nos dias de hoje, como nós explicamos ontem, sobre vários aspectos, sobre a abertura do mar. Hoje eu queria começar fazendo duas perguntas. Question number one. Pergunta número 1. Uma pergunta feita pelo Rebbe. Nós sabemos uma regra que Deus não faz milagres à toa. Deus não faz milagres à toa. Deus ele faz o milagre apenas quando isso é necessário. Apenas quando havia uma necessidade para salvar o povo de Israel ou para qualquer outro motivo de modificar a natureza, sim, aí Deus vai e ele faz um milagre. No caso do Mar Vermelho, nós sabemos que além de Deus ter aberto o mar para todo o povo de Israel, de acordo com uma opinião, ele abriu uma abertura, de acordo com outra opinião, Deus abriu em 12 partes o Mar Vermelho, uma brecha, uma passagem para cada uma das 12 tribos. Mas seja como for, conta o Midrash. O Midrash são os bastidores da Torá, que foi escrito na mesma época do Talmud da Babilônia, aproximadamente há 2000 anos atrás. Conta o Midrash que no momento que Deus abriu o Mar Vermelho e o povo judeu atravessou o mar em terra seca, aconteceram outros milagres que embelezaram esse milagre. Conta o Midrash que Deus decorou a passagem do Mar Vermelho. A areia, o fundo do mar, começou a gerar árvores frutíferas. Essas, em pouquíssimo tempo, deram frutos comestíveis. As crianças podiam ficar pegando maçã, laranja, figo das árvores. Os passarinhos vieram cantar na saída do povo de Israel. As borboletas vieram sobre as flores que brotaram no fundo do Mar Vermelho. Pergunta ao Rebbe, por quê? Galera, a imagem tá boa? Só para saber se tá boa. Estou no Wi-Fi aqui hoje, só quero saber se está pegando bem. Estão conseguindo? Boa, Fê! Exatamente, Fernanda. Quem percebeu, o Rabino Dudu não atrasou hoje. Galera, estou entrando na linha, conforme combinei com vocês ontem, tentando aqui ser pontual.
Baruch Hashem, graças a Deus, hoje consegui atrasar apenas 2 minutos. Ainda preciso melhorar, mas se Deus quiser, já estamos no caminho da melhora, isso é o mais importante. Mas preciso me esforçar mais ainda para ficar mais pontual. Galera, hoje, como muitos estão lembrando aqui, foi Yom HaShoah. Hoje foi considerado o dia que se lembra o Holocausto ao redor do mundo todo. Dia que nós lembramos nossos entes queridos que caíram injustamente, claro, no maior massacre, no maior genocídio da história da humanidade. Em alguns anos, exterminaram mais de 6 milhões de judeus inocentes, homens, mulheres e crianças. Então, não podemos hoje deixar de lembrar esse massacre que, infelizmente, tem gente no mundo que ainda tenta negar a existência do Holocausto. A gente não pode deixar isso acontecer de jeito nenhum. Então, vamos fazer o nosso shiur, a nossa aula de hoje, em homenagem a todas as almas sagradas do povo judeu que pereceram nesse genocídio. Voltando ao tema, prestem bem atenção. Voltando ao tema, a abertura do Mar Vermelho, ela foi então rodeada de um monte de decoração. De um monte de passarinhos e borboletas e árvores e frutas. Pergunta ao Rebbe, por que abrir o mar para salvar o povo judeu e exterminar os torturadores egípcios? Tudo bem, mas isso era momento de Deus ficar embelezando o chão? Quem estava importado com isso? O importante era salvar nossas vidas. Você acha que alguém estava importado naquela hora que tivessem passarinhos e as árvores dessem frutos, tudo milagrosamente, né? Porque era impossível no fundo da areia do mar, de repente nascer árvores frutíferas e borboletas e pássaros. Então essa é a nossa primeira pergunta da aula de hoje. Por que Deus fez questão de decorar a passagem do Mar Vermelho? Pergunta número 2. Very important. No profeta Isaías, que eu mencionei esses dias, rimou até, falando sobre o que ocorrerá no mundo na era messiânica, diz o profeta Isaías: Umaleah haaretz deyoes Hashem kamaim layam mechassim. O mundo, mais precisamente, a terra, se preencherá de conhecimento divino, assim como as águas cobrem o oceano. E agora, eu pergunto para vocês, meus queridos alunos e alunas, nós sabemos que a Torá não gasta palavras à toa, a Torá não dá parábolas à toa, a Torá não dá exemplos à toa. O que faltaria se o profeta Isaías dissesse: o mundo na era messiânica vai se preencher de conhecimento divino? Ponto. O que a Torá agrega, o que o profeta Isaías Yeshayahu agregou, quando ele compara o conhecimento de Deus na época de Mashiach com as águas cobrem o oceano. Entenderam a minha pergunta? O que agrega? O que agrega no meu entendimento de que na era messiânica conheceremos Deus da mesma forma que as águas preenchem o oceano? Para entendermos essas duas perguntinhas de hoje. Number 1. Por que Deus fez questão de decorar o Mar Vermelho na passagem do povo judeu? Sabemos que Deus não faz milagres à toa. Pergunta número 2. Por que o profeta Isaías compara a informação, o conhecimento divino, com as águas que cobrem a terra, que cobrem o oceano? Lechaim, lechaim. Para entender isso, Rafa, pede mais uma dessa para mim, por favor.
Obrigado. Desculpa, pessoal. Para entender isso, tá travando, pessoal? Ou tá bom? Acho que tá bom, hein? Para entendermos essas duas perguntas, vamos continuar a mergulhar no nosso mar. Vamos continuar a nossa viagem submarina da Cabala. Prestem bem atenção. Hoje talvez vai ser uma live um pouquinho mais curta, mas não por isso menos importante, então tentem prestar bem atenção, vamos fazer foco no foco, pessoal. Fazer hoje um pouco mais curta a live. Nós explicamos esses dias que a missão da nova era, dessa nossa nova geração, que talvez com essa quarentena, apesar de toda a pandemia, de todo o sofrimento, está nos levando a repensar a vida e as transformações do mundo atual. Aparentemente, a espiritualidade, a religião, no mundo de hoje, também deve ser vista de uma forma diferente. De forma diferente, não é Deus nos livre modificar as leis da Torá de jeito nenhum, nunca. Reformar as leis da Bíblia de jeito nenhum. Adaptar as leis da Bíblia de jeito nenhum, não. É a gente conseguir entender de forma mais precisa e mais profunda, eu diria. Vou só a câmera um pouquinho. A gente conseguir, como devemos fazer a cada geração, enxergar a vida e a Torá e os mandamentos da Torá de uma forma mais profunda do que antes. E nós explicamos que apesar que em gerações passadas costumava se pensar que para uma pessoa atingir níveis espirituais, ela precisava de autossacrifício. Ela precisava abdicar da sua personalidade. Ela precisava abdicar do seu ser. E ela precisava, muitas vezes, rejeitar o seu ego. Muito obrigado. Rejeitar os seus pensamentos, as suas emoções, as pessoas que vivem à sua volta, a realidade do mundo lá fora. Essa talvez era a única maneira que uma pessoa conseguia sobreviver no mundo religioso, no mundo espiritual, mesmo estando aqui na Terra, mesmo estando no mundo terreno, na realidade. Porém, como nós explicamos, eu estou resumindo um pouco a aula de ontem, dos dias anteriores, que no momento que a pessoa rejeita parte de si para poder se ligar com Deus, no momento que uma pessoa ela precisa rejeitar o seu ego, ou rejeitar o mundo lá fora, ou rejeitar os seus questionamentos, ou rejeitar as suas dúvidas, ou rejeitar a sua lógica, em prol de algo maior. Fora que ele não está sendo ele mesmo, ele está virando um robô. Boa, Janeia. E o preço é alto, porque vai chegar uma hora que ele vai ou se destruir, ou ficar ressentido pelo fato de ter se sacrificado por algo que não beneficia ele. Ou ficar sonhando com o mundo vindouro e outras maneiras de encarar a religião. O judaísmo sempre quis transmitir algo mais profundo, que é isso que eu quero passar na aula de hoje, que tem tudo a ver com o mar. E é uma palavrinha que se chama transbordar. Eu quero que vocês entendam muito essa ideia,
Pela lógica, pessoal, a gente tem que racionalizar, a gente precisa interiorizar, como a gente já explicou, que a verdadeira fé não é quando a pessoa nega a razão, é quando a pessoa coloca a fé dentro da razão. Isso é Chabad. Existem duas formas, apenas, eu me arrisco a dizer, de uma pessoa fazer bondade, de uma pessoa ser generosa, de uma pessoa se entregar para alguém, ou para algo, ou para uma ideia. Tem duas formas. Ou abnegação, ou transbordação. Transbordamento, como se fala isso? Transbordar. Alguém pode trazer uma boa palavra em português? Pessoal, ou abnegar, ou transbordar. Vamos pensar bem por quê. Ou eu decido que eu estou disposto a negar partes de mim, a negar parte do meu lucro, vamos chamar assim, a negar parte do meu prazer na vida em prol de Deus, em prol das outras pessoas, em prol da humanidade, em prol da caridade. Muito bonito. Quem sou eu para criticar? Muito bonito. Isso se chama caridade. Isso se chama caridade, certo? Uma pessoa, ela tem muito, tem pessoas que têm menos, ele tira de si para dar para o outro. Mas o judaísmo, pessoal, foi comparado em vários lugares com o fogo. A Torá fala, Hashem Elokecha Eshor Lahu. Deus é um fogo que consome. O fogo é infinito. Quando você pega um fósforo e você acende uma vela, e depois você acende outra vela, e depois você acende outra vela, e assim por diante, o primeiro fogo não saiu perdendo. Uma coisa espiritual, uma coisa verdadeira, ela não exige que você perca algo de verdade para poder transmitir. Isso é transbordar de verdade. Ok? Não entendi o que estão falando aqui. De qualquer forma, voltando ao nosso foco, isso significa o seguinte, que existe uma outra maneira, talvez nunca antes explorada pelos seres humanos, uma outra maneira, nunca antes explorada, talvez, até mesmo no judaísmo, porque como falamos, estamos evoluindo, não no sentido de modificar alguma coisa, mas no sentido de entender mais profundamente a essência da Torá. Quando você consegue descobrir que Deus é prazeroso, presta bem atenção nessa ideia filosófica que ela pode virar prática, que Deus é prazeroso por Ele mesmo, que os encontros com outras pessoas são valiosos por eles mesmos, que um encontro de alma é algo infinito, que quando eu vou tomar um copo de bebida, não vou falar que hoje eu estou tomando coca, senão as naturebas, para compensar o coco de ontem, então hoje é coca, mas a carne é fraca, né, pessoal? A gente tem direito também um pouco. Mas quando a pessoa ela tem um prazer, pode ser um prazer material, como uma coca geladinha, ou pode ser um prazer espiritual. Dizia o Rebbe anterior de Chabad, eu faço sempre questão de mencionar essa frase para vocês. Se os bons vivants, se os milionários soubessem o prazer físico, não falou espiritual, que é rezar para Deus, eles ficariam rezando o dia inteiro. Isso é uma frase, pessoal, para a gente meditar, e é o tema que eu quero entrar na aula de hoje. Se a gente soubesse o Geschmack, eu gosto dessa palavra, já ensinei para vocês, vou ensinar de novo. Geschmack em Yiddish, dialeto judaico, significa
gostoso. Se as pessoas soubessem o Geschmack, até a palavra já mostra, Geschmack, tem que aprender. Vocês já sabem ó, agora você tem que aprender Geschmack. Se a gente soubesse o Geschmack, o prazer físico, que é rezar, a gente ia ficar rezando o dia inteiro. Vamos meditar nisso um pouco, aproveitando que estamos de quarentena, tem mais tempo para todo mundo rezar. Boa, Amanda, qual que é a nekuda? O que é rezar? Se uma pessoa acha que rezar é fazer blá blá blá, se uma pessoa acha que rezar é só uma obrigação diária, se uma pessoa acha que rezar é simplesmente repetir palavras que estão no livro, que estão no Sidur, ou mesmo fazer os seus pedidos para Deus, ou mesmo pedir para Deus para não nos aniquilar, como alguns têm medo de Deus o dia inteiro e acham que Deus está esperando para castigar ele. Então rezar é importante, mas não é Geschmack. Você não vai falar que é gostoso. Mas se você entender que rezar nada mais é, pessoal, do que um encontro com você mesmo, é uma terapia com o teu Criador, melhor psicólogo do mundo. Sabe quem é o melhor psicólogo do mundo? Deus. Ele te criou. Ele não cobra ainda pela sessão. E ele te entende melhor do que você mesmo. Ele deixa você falar. Ele deixa você chorar. Esse momento chamado reza ou oração, a gente fala tefilá em hebraico, que é um momento de conexão, é um momento de conexão da pessoa consigo mesma. É um momento de se olhar no espelho e falar, Dudu, finalmente, quem você é? Sabe o que é a bênção do judaísmo proporcionar um momento de extremo prazer na qual você pode entrar em contato com você mesmo? Não tem preço. Não tem preço. Não tem iate que cubra isso. Não tem dinheiro que é melhor do que isso. Não tem celular que é melhor do que isso. Não tem. Só que a gente foge, porque a gente foge de nós mesmos o tempo inteiro. Mas por que eu trouxe essa ideia agora? Vamos respirar fundo. Por que eu trouxe essa ideia? Porque quando o Rebbe anterior vem e fala que se os bons vivants soubessem o quão gostoso fisicamente é rezar, eles rezariam o dia inteiro. Ele quis inovar uma luz nunca antes vista no judaísmo. É a pessoa entender que quando ela se entrega para Deus e para os mandamentos divinos, ela não está perdendo nada. Justo pelo contrário. Justo pelo contrário. Ela está ganhando tudo. Tudo. Ah, mas eu estou abdicando dos prazeres materiais. Não tá. Deus não quer que você abdique dos prazeres materiais. Deus te ensina na Torá como ter mais prazer material. Só isso. Você acha que prazer material é uma coisa? A Torá te ensina diferente. Ah, mas Deus quer que eu abdique de prazeres. Mentira. Deus quer que você tenha mais prazer. Mas para isso, em primeiro lugar, a pessoa precisa perceber que se a insatisfação dele é eterna, se o buraco dele é interminável, é um buraco sem fim, se o vazio dele é insaciável, nenhum prazer do mundo vai te preencher. Nenhum prazer do mundo pode preencher o vazio da alma humana. Então vem a Torá e fala, eu quero te ensinar a ter prazer material. Pessoal, eu quero deixar claro, não é prazer teórico, prazer espiritual, aqueles papos que a gente fala, mas não entende, sabe? Nirvana. Não. Estamos falando aqui daquele prazer que a gente entende, certo? Se sentir feliz, se sentir alegre, se sentir satisfeito, se sentir transbordando.
vem a Torá e fala, se você conseguir se entregar para mim, de verdade, se você conseguir, só um segundo, se entregar para mim de verdade, Deus fala, você vai perceber que você não precisa ganhar nenhuma recompensa depois. É até uma vergonha falar de recompensa. Olha a novidade de hoje. É uma vergonha. É igual uma pessoa que vai lá e ela fecha um business de $1 bilhão. Ele vai lá no banco, ele fecha o business de $1 bilhão. Vamos ver se vocês vão entender o exemplo que me veio agora na cabeça. E aí você vai pedir para a mulher da recepção carimbar o teu estacionamento. Quem gostou desse exemplo? A Chá me mandou agora. Você vai lá, você fecha um business de $1 bilhão no banco e você continua com a tua cabeça de schlepper, tua cabeça de pobre, e você vai lá na recepção e pede para a moça carimbar o teu estacionamento. O que eu estou querendo dizer? Que você não pode economizar dinheiro? Pode economizar dinheiro. Quer guardar migalhas? Pode guardar migalhas. A pergunta é onde está a tua cabeça? Onde está a tua cabeça? Tem pessoas que têm negócios muito grandes, têm business muito grandes, que em 1 segundo ele pode ganhar $1 milhão. Se esse cara vai ficar esmolando na rua, ele é um bobo, certo? O que você está esmolando? Se o teu business dá para ganhar $1 milhão por minuto, por que você está pedindo migalhas? Quantas vezes na vida nós perdemos a cabeça por migalhas? Nós perdemos a cabeça por migalhas. E nós temos $1 milhão guardado no banco, ou mais. Isso eu estou falando agora, em primeiro lugar, para a gente entender o que o judaísmo quer de nós. Se a gente entender que nada é mais prazeroso do que a conexão com Deus no estudo da Torá, do que uma reza gostosa, tranquilo, entendeu? Não achando que Deus vai te castigar se você não fizer assim, se você fizer assado. Tranquilo, foca na reza e curte o momento. Coloca tefilim, põe tzedakah. Se a pessoa para de pensar nas migalhas, ele ganha a essência. Esse é o segredo. Sabe qual é o segredo para ver a essência? Para de pensar nas migalhas. A gente bota a nossa cabeça nas migalhas. E eu vou ser sincero, sabe o que é migalhas? Mundo vindouro. Não é eu que estou falando, a Kabbalah explica. Esse mundo vale muito mais do que o mundo vindouro. Muito mais. Porque aqui tem a essência de Deus. Lá tem a luz, aqui tem a essência. Mas as pessoas têm medo de encarar a essência deles mesmos. Temos medo de encarar a essência de Deus, a essência da vida. Então a gente gosta de ficar focando na vida dos outros, na Copa do Mundo, no Big Brother Brasil, no não sei o que lá. A gente fica dando bola para as migalhas quando o gostoso somos nós mesmos. O gostoso é o ser humano, o gostoso é a tua vida, gostoso é o teu pacote. E a gente fica olhando as migalhinhas na rua. Isso que a Torá vem nos ensinar. Schar mitzvah, mitzvah. A recompensa de uma boa ação é a própria boa ação, mas para isso você tem que mergulhar, isso é o mar. Para isso você precisa transbordar. E agora eu quero entrar nessa ideia do que é transbordar. E vamos responder a primeira pergunta da aula. Sabe por que Deus fez questão de decorar o Mar Vermelho na passagem do povo de Israel? Diz o Rebbe. Não foi um milagre à parte. Não foi uma migalha. Não foi um milagre secundário. Sabe o que foi a abertura do Mar Vermelho? A abertura do Mar Vermelho quer dizer que o mundo transbordou. Literalmente.
O mundo transbordou para um lado e transbordou para o outro e o povo judeu passou no meio. É isso que foi a abertura do Mar Vermelho. Em outras palavras, Hashem mostrou que o objetivo de toda a Torá e o judaísmo, que seria recebido e entregue logo depois, não era sacrificar o mundo material, não era sacrificar o ego humano, não era sacrificar os desejos da pessoa, não é sacrificar os nossos sonhos, ao contrário, é transbordar. Em palavras simples, e é isso que eu estava falando antes, quando uma pessoa transborda amor, transborda saúde, transborda dinheiro, sobra para todo mundo que está em volta. Não porque ele se sacrificou, ao contrário, porque ele percebeu que não existe prazer sozinho. Não existe prazer sozinho. Esse papo do mundo de hoje, aprenda a ser prazer sozinho, aprenda a se curtir você mesmo, apenas. Isso é um passo. Lógico que tem que ter amor próprio, lógico que tem que ter um pouquinho de autoestima, sério, mas não ficar focando nisso o dia inteiro, senão você não vai ter autoestima. Todas as bobagens que o nosso mundo fez, você fica falando muito de um assunto, a pessoa perde aquilo, certo? É igual uma pessoa que fica falando viva o presente o tempo inteiro. A última coisa que ele está fazendo é viver o presente. Se entenderam a baboseira do autoajuda? Desculpa a palavra. A baboseira do autoajuda, pessoal, é porque quanto mais você fala na coisa, você é o último que tem aquela coisa. O cara fica falando o dia inteiro de felicidade. A última coisa que ele tem é felicidade, porque ele acha que a felicidade está em algum lugar. Então, uma pessoa que fica falando o dia inteiro de autoestima, isso não tem nada a ver com ter autoestima ou de amor próprio. Anyway, isso aqui só foi um parênteses, uma pancadita de amor. Jéssica, não quer dizer que está errado de estar sozinho. Como eu já falei, não tem certo e está errado. Tem momentos que o ser humano tem que estar sozinho. E tem momentos que o ser humano tem que estar com outras pessoas. Mas os momentos de estar sozinho, que sim, você vai meditar, você vai rezar, você vai estudar, tem coisas que você faz melhor sozinho. Mas qual que é o objetivo? Depois de um pouco, se você é um ser humano normal, você se enche o saco de ficar sozinho. Vamos falar palavras claras, desculpa o palavreado. Você se enche o saco de ficar sozinho. E você quer se conectar com outras pessoas. Fisicamente, espiritualmente, intelectualmente, isso é o ser humano. O Rambam falava, o ser humano é um ser social. A gente está aqui para se relacionar, aqui a gente está aqui para transbordar. Isso que você é tímido, isso que você é inseguro, ou isso que você tem bloqueios, beleza? Vai tratar esse assunto. Mas não chegue a conclusões narcísicas do mundo de hoje, certo? Não, deixa eu me isolar aí das pessoas tóxicas, certo? Que se você vai se aprofundar bem, você vai perceber que pessoas tóxicas são todo mundo que não é você. Pode perceber. Sério, já percebeu no Instagram, quando a pessoa vira tóxica, na hora que ela te abandonou, na hora que ela te falou mal de você, na hora que ela te prejudicou, na hora que ela não concordou com a tua opinião, alguma hora ela vira tóxica, certo? Então, algum dia, a humanidade inteira vai virar tóxica, certo? Quanto mais você conhecer, mais tóxico as pessoas ficam. Então, vem o judeu e fala, tira essa baboseira da cabeça. Claro que é difícil se relacionar. Claro que é difícil. É óbvio, isso tem que ser o primeiro. É super difícil, mas é para isso que a gente está aqui, porque senão a vida não tem graça. Então, voltando, depois que a pessoa, ela entende essa ideia, ela começa a querer transbordar, não por caridade, talvez por caridade com você, não por caridade, não por missão, a missão da minha vida é salvar a humanidade do pecado, é a missão da minha vida salvar as pessoas do inferno. Quer dizer, é tudo o teu ego, você percebe isso aqui? Quer dizer, você é o grande salvador da pátria. Nada de salvador da pátria. Você tem que ir na sinagoga, você tem que ir com a galera, meu amigo, porque sozinho você é um Zé Ninguém. Isso é amor próprio. Você está entendendo? Amor próprio é isso. Eu sou um Zé Ninguém, isso não quer dizer que eu não me amo. Isso que o mundo tem que entender. O mundo hoje quer provar que para a pessoa se amar, ele tem que se achar o máximo. É o contrário. Pode perguntar para qualquer psicólogo bom que se preze. Uma pessoa que ela precisa se achar o máximo para achar que ela vale a pena, é o contrário de amor próprio. Amor próprio quer dizer, você não vale nada, mas eu gosto de você. Como já dizia o profeta. Estou brincando. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Isso é amor próprio, racídico. É a pessoa se olhar no espelho e falar, apesar de quem eu sou, apesar da complexidade do meu ser, apesar dos pecados que eu faço todo dia, apesar da minha imperfeição, Deus continua gostando de mim, Ele continua me criando. Isso é amor próprio. E vou ralar muito para agradar esse Deus que gosta tanto de mim.
E não ficar com essas, se convencendo com 1000 ideias do porquê você é tão bom e tão gostoso e por isso você tem que ter amor próprio. Vocês entenderam? É importante enfatizar isso, porque aqui a gente está falando de saúde mental. Não é só diferente, é o contrário do que muitos livros de autoajuda andam pregando por aí. Anyway, voltando para o nosso assunto. Vem o judaísmo e fala, assuma teu ego. Assuma que você tem interesse. Assuma que você quer lucrar. Assuma que você quer ser alegre. Assuma que você quer uma boa recompensa. Assuma. Mas na hora que você ganhar, você vai perceber que Deus é tão bom, é tão gostoso, é tão infinito, que tem e sobra para todo mundo. Isso ajuda isso. Deus é tão bom, Deus não é inseguro, que só tem para um e não tem para o outro. Tem para todo mundo. Então você vai querer transbordar o teu dinheiro para outras pessoas, vai querer transbordar o teu amor para outras pessoas, vai querer transbordar a tua saúde para outras pessoas. Às vezes exige esforço? Claro que sim, eu não estou pintando de rosa ao mundo. Claro que tem esforço para ir ajudar o próximo. Mas esse esforço vem com prazer, porque você sabe que não vale nada. Alegria guardadinha no teu quarto. Um sucesso que não é compartilhado, não é real, é uma ilusão. Isso que aconteceu no Mar Vermelho, diz o Rebbe. A abertura do mar, a transbordação do mundo, quando o mundo transbordou, tudo transbordou. A terra viu o mar se abrindo para o povo judeu, ela falou, eu também quero dar o máximo que eu tenho. Eu quero dar o máximo de mim. Olha que bonito. Naturalmente a terra deu frutos, deu árvores. E as árvores pensaram, se a terra está dando árvores assim, é o inconsciente do universo. Eu vou dar frutas. E as borboletas vieram. E os passarinhos cantaram seus mais lindos cânticos. Em outras palavras, a alma